Quem está ligado, diga amém. Amém. Então se liga na palavra. Vamos lá. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali no altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi a Abraão, e tomou a carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Estenda as mãos na minha direção. Fala: Papai, usa o João, teu servo, ele está aqui para te servir. Nós estamos com fome da tua direção, da tua revelação, da tua palavra. Usa o João, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abraão, ele já era velhinho quando Deus já tinha essa promessa com ele, que faria dele muitas nações. Abraão, com base nessa promessa, ele seguiu para a terra que Deus, sempre guiando ele, a relação de Abraão com Deus, quem está me ouvindo? Ela remete à nossa relação aqui da Verdade de Deus, dessa igreja. Nós vamos além da lei, nós vamos além dos costumes e nos jogamos numa relação direta com o Senhor, da onde o Senhor nos guia. Quem está me escutando? Nós temos essa maneira de lidar com o Evangelho, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus.
Nós não temos aqui um livro de regras, nem um livro de soluções para todos os problemas. A gente não tem uma resposta para tudo. Amém, amados? Graças a Deus a gente não tem uma resposta para tudo. Porque não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus não é emitir um livrinho e todas as vezes que a gente quer alguma coisa, a gente vai naquele livrinho e enxerga alguma coisa e toca. Não. O Senhor quer uma relação pessoal. A gente vai vivendo a nossa vida e discutindo a nossa vida com Ele. Cada momento da nossa vida é diferente. Não existe uma paisagem única. Tem uma palavra que até eu realmente não estou lembrado agora o nome do filósofo, acho que é Heráclito, tá? Que ele coloca bastante interessante, que ele diz que é impossível mergulhar no mesmo rio 2 vezes. Heráclito, se alguém descobrir, depois eu falo. Que é impossível mergulhar no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque você vai lá, dá um timão no rio, levanta, saiu, secou, voltou, não é o mesmo rio mais. Amém? A nossa relação com Deus é assim. Fala com o teu irmão do lado. Nossa relação com Deus, ela é assim. Conforme a gente caminha, a gente anda no rio, conforme a gente tem a nossa caminhada, o nosso Deus, ele se mostra de forma diferente. Ele nos fala coisas diferentes, ele nos dá coisas diferentes. Nós vivemos com ele momentos diferentes. Amém? O nosso casamento, eu tenho um casamento, estou com a mesma mulher há 23 anos. Há 23 anos. Amém? É a mesma mulher? É. É o mesmo casamento? Não. Meu Deus, que coisa enjoada. Se eu estivesse com a mesma mulher e ela com o mesmo homem todos esses anos, é óbvio que Deus entrou na nossa vida e conforme a gente caminha com Ele, a nossa caminhada, o nosso casamento vai se tornando diferente. Ela muda, eu mudo, as coisas vão ficando melhores. A gente erra, acerta, conserta, cai, levanta. E é uma caminhada. Quem está me ouvindo? Da mesma maneira a nossa vida com Deus. Ela não nos remete ao casamento também. Heráclito? Com certeza. Heráclito. Jesus acabou de ver. Então, mas a questão é que Abraão, ele não tinha uma Bíblia. Quem está me ouvindo? Abraão não era judeu. Abraão não era cristão. Abraão era um adorador de imagem. A família dele fabricava estatuetas. Então ele era cultuava as estatuetas. Quem conhece Nossa Senhora de Aparecida aqui? Aparecida do Norte, quer dizer, Aparecida do Norte, aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma cidade cultural, não é isso? São Paulo, perdão. Ali na fronteira, né? Está ali na Rio São Paulo. Aparecida do Norte, uma cidade cultural. Você chega na cidade, o que tem na cidade? Um templo. Um monte de estatuetas. Você para na estrada, entra num lugar para tomar café, tem 200 mil estatuetas, grande, pequena, santinho. A cidade vive em torno disso, tem uma indústria. Amém? Tem uma indústria em torno dessa coisa. Espera só um pouquinho. Depois dá uma olhada, Robson, para mim, se esse ar aí atrás está ligado, funcionando. Obrigado. Tá, né? É porque está quente. Então, olha para mim. Abraão morava numa cidade chamada Harã, na parte norte, a nordeste do que hoje é Israel, tá? E ele morava na cidade, a cidade era uma cidade cultural, tipo Nossa Senhora de Aparecida. E o negócio da família dele era construir estatuetas. Então ele saiu dali, Deus deu uma direção, ele começou a ouvir uma voz. Ele não sabia que voz era aquela, e Deus disse assim: Abraão, pega a tua casa, sai da tua casa, tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra? Vai. Só pega e vai. E ele obedeceu, ele começou a obedecer essa voz. Ele não sabia direito o que era aquilo. Nessa ocasião,
Ele já sabia que voz era essa. Ele encontrou no meio da caminhada dele um sujeito chamado Melquisedeque, que também não era judeu, era jebuseu, que também não era cristão, mas ele era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E ele então ele falou para Abraão sobre esse Deus, que ele era sacerdote. E disse: Abraão, esse cara aí. E Abraão faz um negócio doido, entrega o dízimo a ele. Entrega o dízimo a ele e os dois celebram com pão e com vinho. Quem está me ouvindo? Eles fazem um culto com pão e vinho. Mas não tinha Bíblia, não tinha nada. E Abraão, ele ouve, ele sabe, e essa voz deu a ele uma promessa, que faria dele o pai de muitas nações. Mas acontece que a mulher dele era estéril. E porque a mulher dele era estéril, era uma promessa que estava difícil de se cumprir. E aí, a mulher dele faz um acordo com ele. Assim, foi o seguinte: eu vou dar minha empregada para você, que era um costume daquela época, era permitido por lei e tal. E minha empregada funciona como barriga de aluguel. O nome dela é Agar, ela é egípcia. Vai lá, pega ela lá. Os métodos de inseminação artificial não estavam bem desenvolvidos, não é, mano? Então ele disse: pega ela e tal, tem um filho com ela, o filho vai ser meu. Ele vai ser seu herdeiro. E aí a gente dá uma ajuda para Deus, porque, pô, Abraão, você já não está mais grande coisa, eu também já não tenho mais o costume das mulheres, quem está me ouvindo? Nesse ritmo, Deus não vai conseguir resolver. Deus não vai cumprir a promessa dele. Quem está me entendendo? Humanamente, não havia como cumprir aquela promessa. Deus mandou dali a um tempo, mandou anjos para lá. Abraão era um cara resistente com Deus. Mandou ir numa discussão que ele teve lá com Deus sobre uma cidade que Deus queria destruir. Mandou lá anjos, mandou o anjo do Senhor lá. E aí o próprio Deus falava com Abraão e aí falou: olha, sabe aquela promessa? 13 anos levou entre a primeira promessa e a segunda. Nesse meio tempo, já tinha tido uma treta, não sei se é a palavra certa, já tinha tido uma treta entre a Agar e Sara, que era a mulher dele. As duas já não estavam se entendendo bem. O filho mais velho, chamado Ismael, já estava debochando da cara de Isaac. Aliás, Isaac não tinha nascido, perdão. Já estava tendo problema, ele já tinha tentado mandar embora. Depois Isaac nasceu, começou a dar problema entre Ismael e tal. Aí, o que eu faço, Senhor? Deus disse assim: ouve tua mulher e manda essa mulher embora com o filho e tudo. Olha que coisa terrível. Ele pegou ela, botou ela no deserto, mandou ela embora com uma jarra d'água e um pedaço de pão. Era o costume da época. Mandou ela embora, e quando mandou ela embora com uma jarra d'água, um pedaço de pão, o pão acabou, a água acabou, e aí Deus tinha um compromisso com aquele cara, e tinha um compromisso, uma promessa também com ela, e a partir de Ismael foi criada uma nação que hoje nós chamamos de muçulmanos. Amém? Temos alguns problemas com eles, mas essa nação foi criada a partir de Ismael. E aí depois já não tinha mais Ismael. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Aí eu não tinha mais Ismael, não tinha mais ninguém, estava tudo certo. Sara estava de boa, Abraão estava de boa. E aí um dia Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Ele não considerou Ismael, ele considerou só Isaac, o filho da promessa, que ele tinha com Sara. Deixa eu te falar uma coisa:
Homens, os homens, levantem sua mão. Se alegrem em Deus. Deus tem uma promessa para vocês. Senão Deus não traria vocês aqui. Mas eu vou dizer uma outra coisa. Deus tinha uma promessa com Abraão, com Sara. Deus tem uma promessa de você com a sua esposa. Não é com qualquer uma mulher. Quem está me ouvindo? Quem me ouviu, diga amém. Amém. Isso é uma coisa que as pessoas... Deus tem uma promessa comigo. Eu posso sair rebocando aí que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Deus tem um propósito para isso. E aí ele pegou aquele momento, Deus gira para ele, e a Bíblia diz que Deus o tentou. Mas lá em Tiago, no capítulo 1, diz que Deus a ninguém tenta, mas a ninguém tenta para o mal. Quem está me ouvindo? Ou seja, Deus prova pessoas, como prova você e a mim, não para o mal, nós podemos edificar. A Bíblia fala que, inclusive quando a palavra se dirige a Timóteo, diz assim, que você tem que ser um obreiro aprovado. Para você ser aprovado, você tem que ser provado. Se você não for provado, você não será aprovado. Ou seja, as provas do Senhor não são para nos reprovar. As provas do Senhor são para nos aperfeiçoar. Amém. Quem está me escutando? Amém. As provas vêm para nos aperfeiçoar, para nos tornar pessoas melhores na presença de Deus. Porque a ninguém Deus tenta para o mal. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Amém. Ninguém manda Deus não manda uma prova para você para te destruir. Deus envia provas para você ser aprovado, você se tornar uma pessoa melhor, para você ter um tempo melhor na tua vida e para você poder conhecê-lo. Amém. O poder dele, quem ele é. Não importa qual seja a prova que você esteja passando. Se Deus está no negócio, ele quer te aprovar. Amém. Quem recebe essa palavra? Amém. Quem pode glorificar a Deus? Amém. Quem pode aplaudir a presença de Deus nesse lugar? Aleluia. Então, a Bíblia diz que ele tomou Abraão para prová-lo. Jogou ele no fogo. Eu vou te falar, muitas vezes na minha vida, Deus me jogou no fogo. Algumas vezes eu fui aprovado de cara. Outras vezes eu fui para sem recuperação. Amém? Quem está me ouvindo? Alguém aqui já foi para recuperação? Alguém aqui já foi reprovado na primeira verificação? Amém? Pois é. Eu quero colocar isso porque essa palavra nos aponta para alguma coisa. Essa questão de você ficar em recuperação é para que você na recuperação consiga passar. É do tipo assim, eu vou te dar mais uma chance. Lá atrás, isso aí se chamava segunda época, mas não existe. Mas segunda época, tipo assim, você tem uma segunda chance, tem um segundo tempo. Agora você tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Depois, no final de tudo, ainda tem uma prova final. Depois do final, ainda tem especial. Se não te passar na especial, você pode entrar ficando devendo para a próxima. Tem o crédito prova, amém, amados? Tem crédito prova, quando o cara fica devendo dos anos anteriores. Isso eu acho um negócio engraçado. Uma vez eu estava dando aula numa escola, né, e tinha caras ali que eles foram indo de uma escola para outra. Eles iam perdendo, aí eles ficavam em duas. Aí ia na outra e disse assim, não, a gente aceita no máximo duas. Aí como o cara ficava em três, aí o cara ia para outra escola. Aí na outra dizia que a gente aqui só aceita três. Aí o cara ficava em quatro e assim ele ia. Eu tinha gente que ficou em 7. Eram meus alunos, vocês não sabem que bênção de alunos era. Refugiado. Hã? Refugiado. Tem algum professor aqui da aula, na sala de aula? Assim, aleluia. Deus vai te abençoar. Amém? Tem umas figuras que só a graça de Deus dá aula assim. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. O Brasil precisa. Amém? Então o que acontece? Também tem pessoas que nunca passam na prova.
Vocês já viram vida de pessoas que são uma repetição? O que é? Não, quantos anos você tem? 42. Que ano que você está? Na sexta série. Mas eu creio, é que está passando a ser. Quantas vezes você já fez a sexta série? Umas 12. Para pensar, Deus te dá uma prova para ser aprovado. Ele te dá uma prova, a condição e o caminho. Fala comigo, a prova, a condição e o caminho. A palavra Moriá, Deus diz assim, olha, pega esse garoto, pega o teu filho, teu único filho, a primícia. Abraão, depois disso, teve 6 filhos, amém, mano? Caraca, o cara tinha 100 e blá anos. Quem que são os homens aqui? Gostava que a unção. Gostava está dizendo Marcos também. Pessoal quer a unção com anticoncepcional. E funciona. Hã? Que funciona. Amém. Então, o que acontece? Ele teve muitos filhos, mas Isaac, quem está me ouvindo, amém, presta atenção, fala para o seu irmão do lado, entender a questão das primícias. Isaac era o primeiro filho da aprovação de Deus. Isaac era a primícia da bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Presta atenção. Deus não vai te pedir primícias de alguma coisa que Ele não te deu. Ismael foi conquista de Abraão com Sara. Foi caxixe, treta. Quem está me ouvindo? Deus não pediu. Deus pediu Isaac. Porque Isaac não era filho da treta, não era filho do braço, não era filho do esforço, não era filho do jeitinho. Isaac era filho da relação dele com Deus, da relação dele, da esposa com Deus. Isaac era a primícia. Isaac era o melhor, era o fruto sem defeito, era a ovelha sem mácula. Isaac era os primeiros frutos da terra. Era a fruta mais bonita da macieira. Tem lá uma macieira, tem um monte de maçã esquisita, tem uma maçã linda. Essa aqui é de Deus. Quem está me escutando? Fala para o teu irmão do lado. Esse é o conceito de primícia. Uma das coisas que você vai ver no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, no final do livro, ele está conversando com alguns sacerdotes, e ele fala: vocês ofereceram para mim um pão mofado. Vocês ofereceram para mim. Deus está dando uma daquelas pancadas que ele dá nos sacerdotes. Ele diz assim: vocês ofereceram para mim um pão mofado. Vocês ofereceram para mim a ovelha cega. Por quê? O cara pegava a ovelha é ovelha mesmo. Sabe lá se era cego, o oculista para fazer um exame antes, amém? Pegava a ovelha, botava a ovelha lá e matava a ovelha. Mas Deus sabia que ela era cega. Bom, a Giza sabe dizer quando é cega. A Giza, a Uni, o pessoal que lá no anterior. Eu, por exemplo, se eu ver uma ovelha cega, uma ovelha com miopia, uma ovelha com astigmatismo, para mim é uma ovelha. Ela não faz mé, é ovelha, amém? E aí eles pegavam isso e pegavam um pão mofado. E o pão mofado, quem está me ouvindo? O mofo está ali num pedacinho do pão, mas o pão inteiro está mofado. As bactérias estão no pão inteiro. Não estão só num pedacinho do pão, ele está ali mofado. Ele está mofado. Então o pessoal, ele ali tirava e oferecia o pão mofado. Porque está olhando o pão está bonitinho ali, mas quem estava oferecendo sabia que aquele pão estava mofado. E Deus estava dizendo: eu estou rejeitando. Aí Deus podia dizer assim: estou rejeitando você, estou rejeitando a oferta. Não, estou rejeitando vocês. Porque entre nós aqui, Deus não está atrás de ovelha. Deus não está atrás de pão.
E aí quando a palavra Moriá significa lugar ordenado. Lugar ordenado. Ou seja, o lugar que está debaixo da ordem, da direção. Então, a Bíblia diz que esse lugar é para onde Abraão deveria levar Isaac para sacrificá-lo. Ele pega o material todo, junta a lenha, pega 2 carregadores com eles e pega Isaac e vai junto. Eu só queria chamar a atenção que muita gente acha que Isaac era um garotinho. Amém, amados? Nada me indica que ele era um garotinho. A essa altura do campeonato, Isaac já era adulto. E Abraão já era velho. Quem está me acompanhando? Isaac deve ter visto muitas vezes Abraão sacrificar primícias do rebanho ali. Primícias de ovelhas, primícias de cabrito, primícias de cordeiros, primícias de animais, primícias. Ele escolhia o animal e levava lá para o sacrifício. Muitas vezes ele deve ter ido. Só que dessa vez, estava ele lá, estava Abraão lá, e aí no meio do caminho, ele chega na hora lá, ele dispensa os caras, pega o material, pega tudo, bota a lenha, pega o cutelo, pega o fogo. Ninguém nota isso. Ele pegou o fogo, amém? Amém? Por que ele pegou o fogo? Porque não tinha fósforo. Amém? Não tinha fósforo, não tinha isqueiro. Por que ele não levou um isqueiro? Porque não tinha isqueiro. Certo? Então as pessoas carregavam fogo com elas. Quando o cara precisava de alguma coisa, o cara carregava fogo. Tinha não, era como se fosse uma bolsa. Um negócio assim de balança, um prato de balança com 3 aqui, o cara ia carregando fogo com aquilo ali. Então ele pegou o fogo, pegou o cutelo, pegou o material, pegou a madeira, subiu e foi. E aí Isaac disse: pô, tá bom, beleza, cadê o cordeiro de primícias? De qual rebanho, pai? De qual rebanho nós vamos levar? Dos cabritos, das ovelhas? Cadê a oferta de primícias para o Senhor? E Deus disse: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Pegou Isaac e subiu, e aí ninguém viu mais nada, só os dois. Quando chegou lá, a pergunta de Isaac devia estar no ar. Quem está me escutando? Amém. A Bíblia diz que ele pegou Isaac e começou a amarrar Isaac. Amarrou as mãos, amarrou os pés. A Bíblia diz que ele pegou o filho. Quem está me ouvindo? Eu não sei como é que seria com mãe esse negócio. Por isso que Abraão não falou nada com Sara. Porque se Abraão fala com Sara, eu vou lá sacrificar, não rola essa parte da Bíblia, né, irmãos? Abraão, com certeza. Então, ele pega e vai, sobe e deita Isaac, deita o filho sobre o altar que ele havia construído de pedras, passa a mão no cutelo e levanta. Eu estou falando porque está na Bíblia. Passa a mão no cutelo com o filho que ele levou anos para ter, o filho da promessa, o filho que ele amava, o filho que ele mais, aquele filho que ele mais esperou de Deus, aquele filho que era aquilo que ele mais queria. Eu pergunto para vocês, aquele filho também não era a relação dele com Deus? A relação dele com Deus não era aquilo ali? Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem muito mais do que o objeto da tua conversão.
conversão para construir na tua relação com Ele. Tem pessoas que se converteram por causa disso, por causa daquilo, por causa de uma cura, por causa da restauração, por causa de uma libertação, por causa de um dinheiro, ou por causa do sei lá do quê. Esquece. Deus, eu imagino o drama de Abraão ali na relação dele com Deus, porque parecia que ele estava a um passo de executar a própria relação dele com Deus. Do tipo, quando ele matasse Isaac, matou a fé. Porque a relação de fé dele estava em ele ter tido um filho, sem ter condição de ter filho, quando ele já era velho. Quando, além dele ser velho, a mulher dele, a Bíblia diz que já não tinha o costume das mulheres, ou seja, não ficava mais menstruada, não podia mais engravidar, não tinha mais como engravidar aquela mulher. E ali diante dele o milagre estava ali, e Deus disse: joga fora o milagre. Mata o milagre. 40 anos já havia de relacionamento entre Abraão e Deus. Não tinha condição de Abraão fazer isso no começo. Mas hoje Deus, durante 40 anos, quem está acompanhando? Abraão viu Deus dizer que ia fazer e fez. Dizer que ia guiar e guiava. Dizia que ia dar vitória, dava vitória. Dizia que ia fazer, fazia. Quem está me ouvindo? Fala para o teu irmão do lado: esse é o teu Deus. Ele diz que faz e faz mesmo. Ele diz que resolve, resolve mesmo. Ele diz que cura e cura mesmo. E se ele não curar, ninguém cura. Ele pode dizer sim ou pode dizer não. Ele é Deus. Ele pode prover ou não prover. Ele é Deus. Mas se ele disser eu farei, ele faz. E isso eu quero testemunhar, João, aqui para vocês. Na minha caminhada com Deus, está em torno de 25 anos. Em 25 anos, tudo que o Senhor disse que me daria, Ele me deu. Tudo que Ele disse que faria comigo, Ele fez. Eu testemunho aqui. Glorificado é o nome do Senhor. Eu preciso dizer isso para vocês, porque muitos aqui estão no começo da caminhada. Eu também acho que estou no começo da caminhada. Eu acho que Deus ainda vai fazer muita coisa comigo. Amém, amados? Ainda tem muita resposta para me dar, ainda tem muita coisa para fazer. Eu sinto isso, mas uma coisa é certa: Abraão, naqueles 40 anos, eu tenho 25, ele tinha 40 anos caminhando com o Senhor. Ele sabia quem era esse Deus. E quando Deus, eu preciso contar um negócio para vocês. Alguns capítulos antes, Deus disse que ia destruir uma cidade chamada Sodoma. E aí, quando Deus disse assim: eu vou destruir a cidade, Abraão disse assim: peraí, se tiverem 50 justos, aí começa um papo entre ele e Deus. Se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade? Tem 50 justos, cidade com milhares de pessoas, já mataram todo mundo. Ele disse: Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Aí Abraão disse assim: pô, o papo tá bom. E se tiver 40? Quem está me ouvindo? Fala para o teu irmão do lado: Abraão era chato. Chato. Quem já viu um cara chato com Deus? Alguém aqui é chato com Deus? Olha, só 3 pessoas levantaram a mão, o resto não é sincero. Quantas vezes Deus não fala uma coisa com a gente fala: Deus, mas peraí, assim não. Peraí, não dá para quebrar um galho? Nunca ninguém viveu isso? Não dá para fazer o negócio do meu jeito, não?
Deus, se eu der uma força, sim, se eu fizer isso, aquilo, você não faz do meu jeito. E Abraão era um cara chato. Aí 40, Deus disse, se tiver 40, eu não destruirei a cidade. Aí ele disse, está dando certo. Se tiver 30. E assim ele foi. Quando chegou em 10, quem está me ouvindo? Abraão, ele falou, e se tiver 10 justos na cidade? O senhor vai destruir a cidade? Aí Deus falou assim, se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Foi embora. Ele foi embora porque senão Abraão ia. Amém? Fala com o teu irmão do lado da ciência da manipulação. Muita mulher aprendeu com Abraão com esse texto. Amém? Sei por quê. Olha para mim. Mas naquele momento, 40 anos depois, quem está me acompanhando? Por causa da relação que ele tinha com Deus, na hora que Deus falou, pega teu filho, teu único filho, aquele que amas, e leva para o sacrifício, ele que estava tão acostumado a discutir com Deus, só falou, eis-me aqui, Senhor. A maturidade espiritual vai levando a gente a confiar nas propostas de Deus. Conforme a gente vai amadurecendo, vai dizendo assim, caramba, eu posso não estar gostando, mas a proposta dele é melhor. Eu posso não gostar da prova, mas a prova vai me edificar. Quem está me ouvindo? Eu posso não estar gostando da situação que eu estou vivendo, mas isso aí é para o meu bem. E ele vai e segue, e a última vez que a gente conversou, ele passou a mão no cutelo, levantou e na hora que ele ia baixar o cutelo para matar o filho, a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que, não sei exatamente se em Hebreus, isso foi o apóstolo Paulo que falou, mas a Bíblia fala que ele levanta o cutelo e ele acredita, porque ele não iria matá-lo. Quem está me ouvindo? Porque para matá-lo ele poderia usar um punhal. Ele estava usando um cutelo, porque cutelo é instrumento de açougueiro. Ele ia esquartejá-lo, porque é assim que se faz o sacrifício. Ele ia esquartejar o próprio filho. Passou a mão e foi. E aí Deus, através de um anjo, que a Bíblia diz, fala com ele, Abraão, não toca no menino, porque agora eu sei quem você é. Quem está me escutando? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A bênção de Deus para você é mais importante que Deus? Porque é essa prova que Abraão estava passando. O que é mais importante? A minha bênção para você ou eu? Abraão, a relação dele com Deus estava no seguinte momento. Preste atenção no que eu estou falando. Quem está ligado? Amém. Porque todo mundo que está aqui hoje um dia vai passar por isso. Amém. Como eu também. Talvez seja essa semana, talvez seja hoje. Talvez cada um de nós passe por isso num grau. Deus não vai te pedir um filho se você não tem condição ainda disso. Deus só vai te provar na medida que você puder. Quem está me ouvindo? Mas olha para mim, igreja. Toda a prova de Deus é para você sair do ciclo de repetição. Toda a prova de Deus é para você subir mais um andar. A prova de Deus, as provas de Deus, elas não vêm sobre a nossa vida para nos destruir. Elas vêm sobre a nossa vida para a gente parar de repetir a mesma vida a vida inteira. Quem está me ouvindo? Para sair de um problema que não tem solução. Para sair de uma situação que já está rolando há anos na tua vida. E você não consegue. Aí Deus manda a prova. A prova ali era Abraão entregar as primícias daquilo que Deus tinha dado a ele de mais importante. Deus não queria Isaac. Deus não queria cordeiro.
Deus não queria ovelha. Deus queria Abraão. Deus não estava afim do filho. Abraão, me dá teu filho. Ele não queria o filho. Abraão, me dá o cordeiro. Deus não queria o cordeiro. Deus queria o coração de Abraão. Essa é a questão. A questão da oferta. Por favor, quando eu falo de oferta, eu estou falando de oferta material, que pode ser dinheiro, pode ser isso, e pode ser coisas até bem maiores do que dinheiro. Quem está me ouvindo? E no caso aqui, quando a gente fala de oferta, aquilo que Deus está pedindo de nós, está pedindo para a gente sacrificar no altar, não é que Deus está querendo aquilo. Deus não está querendo o dinheiro que você está querendo dar de oferta de primícias. Deus não está querendo que você deixe de cometer um determinado pecado. Deus não está querendo que você passe a sacrificar 2, 3 horas por dia orando. Não é isso. Deus quer você. Ele quer ser o número 1 para você. Ele quer saber que Ele vai falar e que você vai ouvir. Por quê? Porque Ele te ama. Só isso. Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Por isso que Ele quer falar e a gente ouvir. Ele quer falar e a gente obedecer. Ele quer pedir e a gente dizer, toma, seja lá o que for. A maior bênção que Deus já te deu. Deus pode estar dizendo para você assim, dá ele para mim. Dá essa bênção para mim. A maior bênção que eu já tive foi minha empresa, foi meu carro, foi meu emprego. Dá para mim. Entrega para mim. A maior bênção é o teu filho. Entrega para mim. Abre mão. Você vai dizer, poxa Deus, só quer justamente isso. Ele só está dizendo que se você não abrir mão disso, se você não pode abrir mão disso, ele não é o teu dono. Quem está me ouvindo? É uma palavra profunda. É uma palavra de transformação. E Deus está querendo transformar hoje. Preste atenção. Existe todo um evangelho pregado sem compromisso. Existe por aí todo um evangelho pregado. Eu estava falando esses dias, ontem, a gente teve uma reunião aqui muito maneira. A galera, fala campeão, está sumido? Agora está de barro, o que é isso? Pintou não? Sujeira, depois lá, vamos lá. Os caras somem daqui, aparecem de barro. Olha para mim. A gente entra. Eu estava conversando com o pessoal ontem do evangelismo, quando que a maioria das igrejas tem se reunido uma vez por semana. Se reúne uma vez por semana, depois tem uma célula, não passa muito disso. Amém. Deus abençoe essas igrejas. Amém, amados? Amém, amados? Quem abençoa junto comigo? Amém. Cada uma dessas igrejas. Amém. Mas eu vejo uma característica nas pessoas que Deus manda para cá. As pessoas que Deus manda para cá vivem Deus todo dia. 24 horas por dia. Começa de manhã e vai até de noite. Vira à noite, dorme com Deus, acorda com Deus. Depois vem para o projeto, luta jiu-jitsu, faz não sei o que, faz não sei das contas, volta para casa, anda com o marido, prega no trabalho, e fala, e ora, e busca, e entra no zap para discutir a palavra de Deus, e entra no grupo, e tem um grupo de família, e tem um grupo de jovens, e tem fala comigo, full time. Vocês estão falando inglês, velho. Todo o tempo. O tempo todo. Eu quero uma coisa. Sabe qual é a bênção que eu quero para a minha vida? Eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero que Ele seja tudo para mim. E eu quero que Ele seja o meu dono. Que Ele me dirija. É muito mais do que frequentar uma igreja. É muito mais do que ir numa igreja. É você saber, porque
Porque não importa realmente a igreja. Não importa o nome da igreja. Importa quem governa. Quem é dono de quem. Se você entra numa igreja e você continua dono de você mesmo, você não entregou teu Isaac. Ou seja, e saiba que Deus não quer o teu Isaac. Deus quer você. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Deus não quer o teu Isaac. Deus quer você. A prova que você está passando, seja ela qual for, é um caminho que Deus encontrou de tocar no lugar onde mais dói, de tocar no lugar onde você mais vai sentir falta, naquilo que é mais importante para você, para que você diga assim: amém, Senhor, eu abro mão de tudo, só quero você. Quem recebe essa palavra? O Senhor está aqui nesse lugar. Hoje é dia de mudança. Fala para o teu irmão do lado: hoje é dia de mudança. Segura na mão da pessoa que está do teu lado e fala: hoje é dia de mudança. Fala para toda a igreja: hoje é dia de oferta de primícias. Muito mais do que dinheiro. Ofertar a nossa vida. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Hoje é dia de rompimento, da gente ficar agarrado com as bênçãos que Deus nos deu. Tem pessoas que eu vi, muitas vezes isso aconteceu: pastor, tudo que eu quero, Jesus, tudo que eu quero é que Jesus me dê um emprego. Tudo que eu quero, Senhor, Senhor, me dá um trabalho, eu não aguento mais, Senhor, me dá um emprego. Deus dá um emprego, a pessoa larga Deus. Restaura, Senhor, minha vida. Devolve meu marido, Senhor. Devolve minha esposa. Meu filho está na droga. Meu filho está na prostituição. Traz meu filho de volta. Jesus, traz meu filho para o Senhor. Que ele te conheça. Senhor, o filho volta, o filho se converte, entra no trabalho de jovem, vai lutar o jiu-jitsu e o cara sai da igreja. Obrigado, Senhor. Valeu. Valeu, Jesus. Quando eu precisar de novo, eu te procuro, tá? Quando eu tiver outro problema com meu marido, quando eu tiver outro problema com minha esposa, eu volto lá para te procurar. Quando eu estiver desempregado, duro, quebrado, sem dinheiro, quando ninguém mais conseguir olhar na minha cara, quando meus filhos não me respeitarem mais, quando meu marido não quiser mais saber de mim, quando minha mulher estiver com outro, aí eu volto lá para te pedir uma ajuda. Eu sei que você é um cara legal. Eu posso sempre voltar lá para pedir. Deixa eu te falar uma coisa: Deus quer o seu Isaac. Ele quer ser dono de você. Ele já te deu muitas bênçãos, já te deu muitas provas de quem Ele é. Provas de que você pode confiar nele. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui hoje, é dia de decisão. Você pode sair daqui e pegar essa minha palavra e continuar do mesmo jeito. Ou você pode pegar essa minha palavra e dizer assim: papai, me transforma por essa palavra pregada. Entra no meu coração e vira carne dentro de mim. Amém? Fala: Jesus, o Senhor se torne carne dentro de mim. Que a tua palavra seja viva em mim. Não, tem gente que não pediu. Pede isso, meu irmão. Tenha coragem de pedir. Levanta a tua mão e diz: que a tua palavra seja carne em mim. Que ela dirija a minha vida. Que ela faça um milagre de transformação em mim. Eu não quero ser um mentiroso na tua casa. Eu quero que o Senhor seja meu dono. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Fala para o teu irmão do lado: Deus não quer o teu Isaac. Pode aplaudir o Senhor. Fala para o teu irmão do lado: Ele quer você. Aplauda o Senhor. Bendito o nome do Senhor. Bendito o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor.